Boa tarde, meu nome é Catilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a cada um de vocês a fazer parte desta pequena família, mas grande espiritualmente, a família espiritual do Grande Eu Sou. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, eu me coloco em tua santa e bendita presença nesse instante. Ó Deus dos Hebreus, eu te peço a tua manifestação espiritual, que o Senhor se manifeste, se revele, que o Senhor fale ao meu coração, ao coração de quem assistir esses vídeos, que venhamos ter a cura, a bênção, a libertação em todas as áreas das nossas vidas, que venhamos ter, Pai amado, o teu espírito de cura, teu espírito, Pai amado, de prosperidade, de riquezas, o teu espírito de fé, de perseverança, Pai, o teu espírito que cura, liberta e restaura. Em teu nome, lava-nos com teu precioso sangue e retira todos os nossos pecados e lance-os no fogo do inferno. Amém, ó Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Hoje nós estamos indo para o meu quarto vídeo e hoje é referente a um pedido de libertação. Senhor, liberta-me dos espíritos de miséria, liberta-me da pobreza e da miséria. Este é um pedido que com certeza todos os cristãos, principalmente cristãos, fazem, justamente porque nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e o grande Eu Sou ama provar os seus filhos com a prova do tempo, porque nós aprendemos com ele que toda promessa passa pela prova do tempo, passa pela prova do fogo. O tempo, ele nos molda e nos prepara para que quando ele operar a sua obra, nós não venhamos a querer ficarmos altivos e dizer que nós conquistamos as coisas. É algo que eu observei em todos os homens e mulheres que Deus chamou. Ele sempre preparou eles. Moisés ficou 40 anos no deserto. Quando Deus tirou ele do Egito, Moisés seria o próximo faraó. E os faraós eram reis na terra. E Moisés seria o que estaria assumindo o lugar do faraó. E Deus tirou Moisés de lá. Moisés era um grande guerreiro, arquiteto, um cara extremamente preparado, inteligente para ser um rei. Deus tirou ele do Egito, levou para o deserto. Ele ficou 40 anos no deserto, passando necessidade, para aprender a depender de Deus. E Deus tirou o povo de Israel do Egito através de Moisés. E Deus preparou ele, porque ele queria ter a certeza que quando Moisés fosse o instrumento dos milagres, que Deus operou milagres através de Moisés, Moisés nunca viesse dizer que era ele que tinha feito tudo, porque o poder não estava em Moisés, estava em Deus. Então toda a promessa do grande Eu Sou passa pela prova do tempo e pela prova do fogo. Nós somos forjados no fogo para termos a certeza que mesmo em meio ao inferno, nós conseguiremos depender do grande Eu Sou. A mensagem de hoje, que é referente ao vídeo, para que o Deus nos Hebreus nos liberte dos espíritos de pobreza e de miséria. Toda a mensagem vai ser baseada em Malaquias 3, versículos do 10 ao 12. Todo cristão conhece, porque infelizmente os pastores amam falar sobre esses versículos, porque é os versículos que falam sobre o dízimo. Então, capítulo 13, Malaquias, do 10 ao 12. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu já gravei um vídeo falando sobre a importância de devolvermos os dízimos e as ofertas. Então Deus aqui ensina o povo que era para eles trazerem o dízimo e o depósito ao templo, para que haja alimento na casa dele. Eu já tinha ensinado vocês que toda essa parte do 6 ao 12 fala sobre onde o povo estava roubando Deus. O povo queria saber onde eles estavam roubando Deus, o que estava acontecendo, que eles até estavam sentindo
que estavam tendo prejuízos financeiros. E Deus disse que eles estavam roubando ele nos dízimos e as ofertas. Quando não devolvemos os dízimos e as ofertas ao grande eu sou, nós estamos roubando ele. E ele ensina que é para levar para que haja o quê? Alimento na casa dele. Porque no povo hebreu, Deus separou um povo que era exclusivo só para fazerem os rituais, como eu já ensinei em outro vídeo. E esse povo foram a única tribo, que é de Levi, eles não ganharam terras. Todas as outras tribos ganharam terras. Eles ganharam um lugar para construírem suas casas e plantarem. Mas os levitas não, porque os levitas seriam como é o sacerdócio santo de Deus, eles não poderiam, vamos fazer uma comparação, construírem nada terrenos. Porque essa vontade de Deus, que os levitas não tivessem casas e terras aqui na terra, no plano terreno, ele estava mostrando que a habitação deles, a preocupação deles, não eram com as coisas terrenas, eram com as coisas espirituais e celestiais do reino de Deus. Então, isso se nós formos levar lá para Jesus Cristo, no Novo Testamento, Jesus Cristo disse o quê? Que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça e que o reino dele não era deste mundo. E os levitas eram assim. Aí Deus ensinou o quê? Que toda vez que o povo colhesse, que eles estavam plantando, ou se viessem de alguma guerra e vinham com os despojos, com as riquezas, eles deveriam ir à casa de Deus, onde Deus, até então eles não tinham feito um templo, eles arrumavam tendas, que seria como um templo, e ali eles deveriam levar a 10ª parte de tudo que eles plantassem, colhessem ou trouxessem dos espojos de guerras. A 10ª parte. E dali eles levariam para o sustento da casa de Deus Pai. E dali sairia também o sustento dos levitas. Então os levitas estariam recebendo, sendo sustentado por Deus através do povo. Mas se o povo não devolvesse o que Deus disse a 10ª parte, os levitas também não teriam o que comer, o que vestir, nem nada. E eles ainda estavam sempre confiando em Deus. E Deus ensinou isso aí. Então, quando nós levamos a 10ª parte dos dízimos e ainda ofertamos na casa de Deus, que a casa de Deus é qualquer instituição religiosa que Deus tocou no seu coração para devolver. Não precisa ser na igreja que você é membro, que Deus pode levantar você para ajudar uma outra instituição. Isto daí é ajudar. E algo muito importante que Deus disse aqui, ó, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha outra promessa de suma importância. Se nós, como cristãos e cristãs, somos fiéis nos dízimos e nas ofertas e vamos colocar Deus à prova, Ele fará com que caiam as bênçãos dos céus. Abrirão-se aqui as janelas, as comportas, o que Ele determinar, e cairá bênção sem medida sobre nossas vidas, sobre nossos lares, que não teremos nem onde guardar. Mas nunca esqueçam, porque eu já falei em outro vídeo, não pense você que você vai começar a dizimar e a ofertar, e que no dia seguinte vai ter um caminhão daqueles de concurso, sabe? Que tem estilo do Silvio Santos, que a pessoa sai sorteada, imobiliam a casa e ganha um monte de dinheiro e carro. Não é bem assim, porque o nosso Deus, o grande eu sou, como eu já expliquei, Ele prova a nossa fé, a prova no tempo e passa pela prova do fogo. Ele, quando nós começamos a dizimar e a ofertar, incrível que pareça, parece que tudo se trava na vida da gente. Tem pessoas que começam a dizimar e perdem até o emprego. Por quê? Porque Deus permite para testar a nossa fé. Porque se nós estamos dizendo que nós estaremos dependendo de Deus Pai, do grande eu sou, estaremos sendo sustentados por Ele, que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Tem um versículo que diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Então, se eu digo isso, estou determinando isso no plano espiritual, o próprio plano espiritual se levanta contra nós com fúria. Mas Deus permite para testar a nossa fé. Porque aquilo que sair da nossa boca, nós teremos que provar que aquilo ali é verdade. E tem mais, Deus ainda ensina que Ele impedirá o quê? Que as pragas devorem as colheitas e as videiras dos campos não perderão os seus frutos. Porque os judeus, eles sempre foram muito de criar animais e de plantar, agricultores e pecuaristas, como diremos aqui no sul. E o que acontece? Eles tinham que plantar e eles viviam também do que a terra devolvia.
Agora, vamos trazer isso para as nossas realidades. Quem não planta, quem não cria gado. Que Deus, o que vai afastar aqui? As pragas. Vai impedir que as pragas devorem as colheitas. E o que vem a ser que Deus está querendo nos dizer? Que Ele vai impedir que as pragas, tudo aquilo que é praga vem do inferno, que todas as hostes espirituais do inferno, ou tudo que se levantar contra nós, Ele vai impedir que não cheguem até nós. Que tem um versículo lá que diz, depois se der tempo eu leio, onde fala da sanguessuga, que ela tem duas filhas, a Dá e a Dadá. A sanguessuga, muitos usam essa expressão para dizer que tem vampiro sanguessuga em todos os lugares, que se aproximam de alguém e depois que conseguem tirar tudo da pessoa, esses vampiros vão embora. E é exatamente isso que Deus estava mostrando, que a sanguessuga tem duas filhas e ela se aproxima das pessoas e ela retira tudo. São como pragas do inferno. Depois que tiram todos os nutrientes do corpo, depois que sugam tudo da vida da pessoa, a energia ou os bens que elas possuem, esses espíritos de vampiros vão embora. E é isso que Deus também impede, que cheguem à nossa casa, ou se chegarem, Ele manda embora. Mas a pessoa tem que fazer prova dele. E o que mais? Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Deus nos ensina que para nós sermos prósperos, para que nós sejamos bem-aventurados em tudo, nós devemos fazer prova dele. Nós devemos sermos fiéis aos dízimos e às ofertas, para manter e sustentar a casa dele e para manter e sustentar também os servos dele. Vamos fazer isso, vamos fazer prova disso. Eu costumo observar, e eu sempre observei, sempre em todas as famílias, sempre se o pai tem mais de um filho, sempre tem um filho que ele nunca deixa de dar dinheiro. Dinheiro mesmo. A minha mãe sempre teve o hábito de dar dinheiro para alguns dos meus irmãos em especiais, ou alguma conhecida dela, algum conhecido. E eu comecei a observar isso. E se eu comecei a analisar à luz das Escrituras, o que diz que Deus ensina que é sempre na casa dele, que nós nunca devemos deixar de entregar os dízimos e as ofertas. E eu comecei a observar que tem pessoas que não gostam de ajudar igrejas físicas, instituições de ordem religiosa. E aí eu observei, quem sabe aquela pessoa está querendo dizer que a pessoa que ele está ajudando é como a casa de Deus Pai. Então a pessoa dá um dinheiro dizendo que essa pessoa tem que ser sustentada financeiramente, porque ela é que? A casa de Deus Pai. E isso eu tomei para mim como lição. E eu gosto, dentro do possível, de dar dinheiro para alguma pessoa, que eu sinta que ali é a casa de Deus Pai. Para que, como dizendo para o plano espiritual, esta é a casa de Deus Pai, ela deve ser sustentada. Então vamos sermos fiéis. E vocês verão que quando nós começarmos a sermos fiéis verdadeiramente e confiarmos, crermos, termos a paciência, a persistência e pagarmos o preço, nós veremos o que? As bênçãos de Deus Pai. E em nome de Deus Pai, em nome do Deus dos Hebreus, os espíritos da sanguessuga, Dá e Dadá das suas filhas, e também os espíritos e as pragas do inferno sairão das nossas vidas, dos nossos lares, mas nós teremos que pagar o preço do tempo e o preço do fogo, para crermos que no tempo que o grande eu sou determinar, nós estaremos sendo abençoados. Nós não estaremos fazendo como muitos, que desistem e fazem pactos com outros seres, pedindo dinheiro, porque não aguentam passar pela promessa do tempo e do fogo, porque o tempo do grande eu sou é diferente do nosso. Moisés passou 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus. Davi foi ungido rei e levou anos até sentar no trono, e o rei Saul tentando matá-lo. Jesus Cristo, ao 33º aniversário dele, começou o seu ministério. Então, tudo para Deus tem o seu tempo. Vamos entregar nas mãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Deus dos Hebreus, determino nesse instante que o Espírito Santo de Deus Pai, com os anjos dele, estejam entrando em nossas vidas, na minha vida, e na minha casa, na vida e na casa de quem assistir este vídeo e crer na autoridade do Deus dos Hebreus, que tem os espíritos de miséria, de pobreza, sendo retirados das suas vidas, e que entre o espírito da prosperidade do grande eu sou, da abundância, da fartura, da mão do Jeová Jireh, e que nos ensine a termos fé,
confiança, persistência, paciência e ensine-nos a pagar o preço. Em nome de Cristo Jesus amado. Amém. Que Deus nos abençoe.